Saúde a igreja com a amada igreja com a graça e paz do Senhor Jesus, amém? Sem dúvida, isso que o pastor falou é algo muito importante. Somos privilegiados. Poder estar na casa do Senhor e desfrutar de momentos como esse, cantar, celebrar, orar, vir à frente, poder colocar diante do altar do Senhor aquilo que nós estamos sentindo, que estamos precisando. Isso é algo muito importante e é um privilégio que uma minoria tem por compreender isso. E nesta noite eu gostaria de compartilhar algo com a igreja, com os irmãos, que fala um pouco sobre tudo isso que nós já temos ouvido nesta noite e que faz parte da realidade de um cristão, que é a oração. Nós vamos ter um modelo aqui, falar de um exemplo de oração. Nosso tema nesta noite é sobre o poder da oração. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Colossenses, no capítulo 1. Colossenses 1, nós vamos ler a partir do verso 9. Até o versículo 12. Colossenses, capítulo 1. A partir do versículo 9 até o verso 12. E eu vou pedir para que você me acompanhe nesta leitura, que você possa já ir meditando na palavra do Senhor. O título aqui na minha Bíblia diz: Paulo ora pelos Colossenses. Então diz assim a palavra do Senhor, Colossenses capítulo 1, versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir para que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte do que vos cabe da herança dos santos na luz. Vamos orar mais uma vez. Peço que você baixe a sua fronte e que você fale agora com Deus e peça para que Deus fale conosco nesta noite, possa manifestar a sua graça, o seu perdão e a sua palavra sobre as nossas vidas. Senhor Deus, nós estamos aqui, reconhecemos a tua soberania, reconhecemos, ó Deus, o quão pequenos somos diante de tamanho amor, de tamanha graça. E nesse instante, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor abra as portas dos céus. Que o Senhor derrame sobre as nossas vidas e sobre este lugar aqui, Senhor, a tua vontade. Manifesta, Senhor, de forma clara o teu querer para as nossas vidas. Que a tua palavra, Senhor, possa trabalhar nos nossos corações e na nossa mente, que ela possa ecoar, Senhor, como flecha, como espada, que ela possa de fato, ó Deus, fazer com que o teu povo compreenda a tua vontade, Senhor. Que o teu povo, ó Deus, possa caminhar em segurança, ó Deus. Fala conosco nesta noite. Dependemos de ti, Senhor. Faz a tua vontade nas nossas vidas nesta noite. É assim que nós te oramos e assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um tema que eu sei que faz parte da nossa vida, é uma ferramenta dada por Deus, e falar sobre oração nos remete a algumas coisas, e uma delas é que normalmente nós oramos por coisas importantes, nós oramos por coisas que mexem com o nosso coração e com a nossa mente.
Dificilmente um crente ou alguém vai orar por algo que julga ser irrelevante. E nós muitas vezes levamos diante de Deus aquilo que nos angustia, que tira a nossa paz, que faz com que nós possamos perder tempo, dar uma atenção diferente, especial. E nós usamos essa ferramenta do crente, que é a oração, para colocar diante de Deus esse tipo de situação, esse tipo de coisa. Se tem alguém doente, o povo de Deus ora, nós oramos. Se tem alguém desempregado, o povo de Deus ora. Se tem alguém com problema em casa, na família, o povo de Deus ora. Esse é um conselho dado constantemente. Orar. E muitas vezes é indicado que nós oremos com constância. Que nós oremos de forma incisiva, com fé, acreditando que Deus é alguém capaz de responder às nossas orações. Nós falamos com esse Deus que não está aqui pregado nas paredes. Falamos com Deus que, segundo a palavra dele, está com seus ouvidos e com atenção voltada para a oração dos seus servos. Falamos com Deus que, pela fé e pela sua palavra, cremos que está vivo. Por isso oramos. E aí nós olhamos para o texto e para a vida deste homem chamado Paulo. E esse homem vai nos ensinar algumas coisas sobre oração. E quando nós olhamos para a história desse homem, esse homem estava aqui, no exato momento que ele escreve essas palavras, preso. Provavelmente aguardando a condenação para ele, do que é que ia acontecer com a sua vida. E nós sabemos qual foi o destino final de Paulo aqui. Ele foi morto. Mas dentre essas circunstâncias, Paulo ora por um grupo de pessoas e por uma igreja que ele não havia fundado e pessoas que ele não conhecia face a face. A igreja de Colossos havia sido fundada por Epáfras, alguém companheiro de Paulo, que visitava Paulo, que dava notícia da igreja, que compartilhava com Paulo o caminhar daquela igreja. E esse homem está orando por um grupo de pessoas que nunca veio a conhecer pessoalmente. E mesmo em meio a essas circunstâncias, aquele homem escreve para essa igreja e ora. E começa o texto falando, por esta razão, verso 9, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar. Desde o dia que eu ouvi falar de vocês, eu não parei de orar por vocês, e a minha oração é constante pela vida de vocês. E aí o primeiro ponto da nossa mensagem nesta noite é falar sobre o conteúdo dessa oração. E Paulo orou a Deus por conhecimento e poder. E nós vamos destacar aqui no verso 9, dentro do conteúdo da oração de Paulo, a necessidade do cristão conhecer a vontade de Deus. E Paulo não apenas pede e ora para que os cristãos conheçam a vontade de Deus, mas que transbordem desse conhecimento. Isso, irmãos, é algo tão singelo, simples na nossa vida, mas que faz total diferença. Porque nós não cessamos de orar, e nós conversávamos essa semana com amigos, e alguém me dizia que quando entrava no carro, orava, que quando estava no banheiro, orava, que quando estava no trabalho, orava. E nós muitas vezes achamos que oração é só vir para os cultos na igreja, para o culto de oração à noite, ou quando a gente está lá no PG. Mas quando você pensa em Deus, quando você pensa em algo e você pede a Deus, você está orando.
Em todos os momentos você pode orar. Mas Paulo coloca aqui uma necessidade, que é conhecer a vontade de Deus. E isso pode mudar, de fato, o conteúdo da nossa oração. Porque nós estamos habituados a orar por aquilo que nós achamos e entendemos que é bom para as nossas vidas. E sabe o que normalmente nos incomoda e nos leva a orar? É quando algo na nossa vida, no nosso coração, entra em desequilíbrio. Algo inesperado acontece. Alguma coisa que mexe com a nossa vida financeira. Algo que mexe com a nossa vida familiar, com as nossas emoções. Quando algo entra em desacordo com aquilo que é natural no nosso entendimento, e a gente entende que é correto, que a nossa vida deveria seguir de determinada forma, isso nos leva a orar. Mas muitas vezes o crente na sua oração não para conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque se quando Deus fosse colocar uma provação diante de você e te fazer esperar o tempo necessário, você ia orar pedindo a Deus para que Ele pudesse cumprir a vontade dEle na sua e na minha vida. Você ia orar sabendo qual era o resultado final. Você ia orar sabendo que Deus tem separado para você algo melhor do que você está agora, meu irmão. Nós iríamos orar, eu iria orar constantemente sabendo qual era o destino final e sabendo o que é que Deus tinha separado. Ah, mas aí, olha, eu já sei. Só que as coisas no reino dos céus, de Deus, o modus operandi de Deus nas nossas vidas, não funcionam da maneira que a gente pensa que deva ser. E aqui o apóstolo está orando, ensinando o povo a orar e clamando para que Deus pudesse mostrar ao povo, através da oração, a necessidade que um cristão tem de conhecer a vontade de Deus. Será que quando nós estamos diante das provações, nós perguntamos a Deus: Senhor, qual é a tua vontade? O que é que o Senhor quer dizer? O que é que o Senhor quer falar com esse fato, com esse acontecimento? Por que, Deus? Eu não quero te pedir, Senhor, nem dizer que isso é bom ou é ruim, ou que o caminho deve ser pela direita ou pela esquerda. Senhor, me faz entender quais são os teus propósitos para a minha vida, Senhor. Porque eu sei, ó Deus, que se os teus propósitos, se eles são estabelecidos, ó Deus, e por mais que o teu propósito vá de encontro à minha vontade, Senhor, eu sei que o final deles sempre será o melhor de Deus para mim. Então nós precisamos conhecer a vontade desse Deus. Um outro aspecto do conteúdo da oração é de fato como o cristão pode conhecer o que Paulo orou aqui pedindo. Paulo orou no verso 9, quando ele diz aí na segunda sentença: não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A oração de Paulo por este povo aqui, por essa igreja aqui que era humilde. E nós não vamos ver na sentença da oração de Paulo, Paulo pedindo a Deus, dizendo assim: irmão, ore por mim, porque eu estou para ser morto, eu estou aqui preso, abre as portas dessa cadeia, como o Senhor já fez com outros servos teus, derruba esses muros. Ó Deus, dá alimento àqueles irmãos, que era a realidade dessa igreja aqui que estava passando fome, as pessoas tinham dificuldade. Essa igreja, era uma das características da igreja, a necessidade financeira. As pessoas eram humildes, pobres. Mas Paulo não ora por isso. Paulo diz que não cessa de orar para que aquele povo pudesse transbordar do pleno conhecimento de Deus. Aquele homem tem uma visão diferente do que de fato é propósito, do que de fato é importante para as nossas vidas. E ele ora
por pleno conhecimento da vontade de Deus. E aí, como cristãos, nas nossas orações, nós podemos, irmãos, talvez pegar o nosso boletim nesta noite, se você tem caneta, ou fazer um exercício mental. Nós temos orado por quê mesmo? O que é que te move a orar? Qual é o teu pedido? Você está pedindo o que a Deus? Nessa semana, nessa fase da tua história, da tua vida, o que é que tem te movimentado e te feito gastar alguns minutos, horas, durante semanas, durante meses, pedindo a Deus, através da oração, o que é? Qual o conteúdo da nossa oração? E esse homem está pedindo pleno conhecimento de Deus. E aí nós vamos ver, no final do versículo, que nós como cristãos precisamos pedir a Deus, nos achegar a Deus através da oração, pedindo esse conhecimento, a plenitude da vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus. E o bacana é que Paulo nos diz o como isso ocorre. E ele nos dá aqui duas expressões que nos dão esse entendimento, que é sabedoria e entendimento espiritual. Você sabe como é que um crente chega ao pleno conhecimento da vontade de Deus, a ponto de se desligar de coisas, assim como Paulo, que mexem com toda a sua vida, com toda a sua história, a ponto de esquecer e de entender como prioridade a sua vontade, o seu viver diário? Era a vida de Paulo que estava em jogo aqui. E leva esse crente a ter um nível de entendimento que transcende a própria vida. Com sabedoria e entendimento espiritual, são dois critérios pelos quais distinguimos a vontade de Deus. E aí, irmão, sabedoria é a habilidade de usar os melhores meios para os melhores fins. Deus, quando buscamos por pleno conhecimento dele, vai nos fazer olhar a vida com os olhos de Deus. Quando nós olhamos com os nossos olhos, nós só conseguimos enxergar de forma limitada aquilo que está diante de nós. Mas quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós vamos conseguir enxergar a nossa vida além da morte. Quando nós olhamos com os olhos de Deus, nós vamos passar a perceber que cada minuto, cada segundo que nós passamos aqui para a vida de um crente, é apenas um segundo a mais, diante de um reino de glória e de paz que Deus tem separado para nós. A nossa vida, o que Deus tem separado para o seu povo não termina aqui, meus irmãos. O que Deus tem separado para a nossa vida não será concluso naquilo que você e eu podemos enxergar, naquilo que você e eu podemos desprender de esforço. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que nós precisamos enxergar cada segundo, cada momento, cada minuto, como um caminhar a mais, uma oportunidade a mais que Deus nos consegue de nos achegar a Deus e ter pleno conhecimento da vontade de Deus. Olhar a vida com sabedoria. Ter a Deus como prioridade. Quando nós entendemos a vontade de Deus, nós vamos sim compreender como viver. Muitas vezes, irmãos, nós entramos por estas portas, participamos de classe escola dominical, discutimos a palavra de Deus, mas não conseguimos ter a sabedoria para saber como aplicar esse conhecimento, como viver, como sair de situações ou estar em meio a situações que não nos agradam. E aí eu quero citar dois textos, 1 Coríntios 1, versos 20 a 23, a palavra de Deus vai dizer: onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. 1 Coríntios 2, de 6 a 9 diz: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Paulo teve a oportunidade de enxergar coisas, de vivenciar coisas que talvez outros homens não conseguiram enxergar. Precisamos buscar isso, irmãos. Precisamos buscar pleno conhecimento de Deus, que não se consegue através de esforço humano com armas humanas. Mas um outro aspecto para o conteúdo da nossa oração é entendimento espiritual. O crente precisa desenvolver através da oração não só a sabedoria de como vivenciar, de como aplicar os conhecimentos de Deus, mas entendimento espiritual trata justamente da aplicação dessa verdade. Conhecimento crítico, relacionado à capacidade de aplicar os princípios da palavra de Deus a cada situação. É a habilidade de provar, distinguir, avaliar de forma justa juízos, é a capacidade de saber o que é bom e ruim para as nossas vidas. Através da oração, nós conseguimos ter discernimento. Existe uma irmã aqui na nossa igreja, eu acho muito bacana, porque uma vez ela estava falando sobre dons espirituais, e ela lá, numa provinha que fez sobre dons espirituais, ela disse, olha, a gente ora por dons de língua, a gente ora por dom para curar, a gente ora pelo dom da palavra, a gente ora por dons, mas pouquíssimas pessoas pedem um dom, que é importantíssimo para a vida de todo crente, que é o dom de discernir as coisas. E o diabo é muito astuto. Está todo momento colocando diante dos crentes aquilo que para os seus olhos é sempre muito positivo. Ele não vai mostrar coisa feia, irmãos. Ele vai mostrar coisa muito bonita, atraente. E muitas vezes nós estamos diante de uma escolha que pode nos levar ao abismo e até a morte. E não temos a capacidade de discernir que aquilo ali não vai nos fazer bem. Porque não estamos com pleno conhecimento da vontade de Deus, que pode vir e que vem através da sabedoria e do entendimento espiritual. A palavra de Deus em Tiago, capítulo 4, verso 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. O que é que nós estamos pedindo a Deus, irmãos? Quando a gente vem aqui, o pastor ora, que o altar está aqui diante da igreja, e o pastor está abrindo esse momento de oração, e nós nos levantamos do nosso banco, e nós estamos vindo aqui, muitas vezes nos ajoelhando diante da igreja, diante de Deus, estamos pedindo o quê, irmãos? Pedis e não recebeis, porque pedis mal. Segundo lugar, irmãos, Paulo nos mostra um propósito para essa oração. E nessa oração, nós vamos ver o apóstolo orando por alguns aspectos, e um deles
versículo 10 e 11. A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria. Havia uma preocupação de Paulo com aquela igreja. E aquela igreja, assim como outras, em outras cartas que foram escritas, aquela igreja era bombardeada por um tipo de conhecimento. E esse conhecimento levava o povo de Deus, muitas vezes, alguns eram afetados e ficavam angustiados, porque havia uma seita naquela época, que eram os gnósticos, que levavam o povo de Deus a pensar que só conseguiriam ser salvos através de um conhecimento erudito, de uma revelação que não estava pautada na revelação da palavra. E a gnose, o termo dos gnósticos, levavam as pessoas a um entendimento de que a matéria era plenamente má. E com isso havia uma prática nos cultos ou nas reuniões gnósticas de liberalismo sexual. Olha, se teu corpo não vale nada, se o teu corpo, a matéria é essencialmente má, então você pode fazer com o seu corpo o que você quiser. Curta a vida, se deleite nos prazeres que o seu corpo pede. Aproveite, porque você está aqui de passagem. Irmãos, isso remete a alguma coisa hoje em dia. Esses princípios e ensinamentos são atuais hoje. O que é que o mundo nos leva a pensar e a fazer com os nossos corpos? Vamos aproveitar, porque nós não podemos estar mais aqui amanhã. E esse era um conhecimento, uma prática entre os gnósticos. Eles negavam uma encarnação de Cristo. Porque se a matéria era má, Deus jamais poderia se encarnar e ter corpo. Eles negavam a ressurreição de Jesus. E Paulo ora por esse pleno conhecimento, que não é um conhecimento filosófico, mas aqueles que vivenciavam o verdadeiro evangelho jamais iriam se desviar. Irmãos, muitas vezes nós nos desgastamos para tentar provar para o mundo que Deus existe. Muitas vezes nós gastamos energia para tentar convencer outra pessoa que Jesus é o único caminho e a única salvação. Muitas vezes nós gastamos saliva, racionalidade, intelectualidade e nos esforçamos para mostrar ao mundo que Deus é contra a bandeira de determinado partido ou determinado movimento. Você sabe que Deus olha muitas vezes para determinados debates na história e nós nos levantamos como defensores de Deus e Deus olha assim: meu filho, eu não preciso provar para ninguém que eu sou Deus, porque eu sou Deus. E muitas vezes nós argumentamos e nos esforçamos e vamos na ciência, na história, tentando provar isso. Enquanto Paulo está orando aqui, diante desse conhecimento e refutando esse conhecimento, orando, sabe para quê? Para que Cristo fosse vivenciado na vida das pessoas, porque não existe um melhor argumento para a vida de um crente do que viver o Evangelho. Você quer provar que Deus existe? Você quer mostrar a alguém que Deus é eficaz nas suas promessas? Viva a palavra de Deus. É um tipo de conhecimento que ninguém é capaz de apagar nos nossos corações, no teu coração, meu irmão. Existem aqui centenas de pessoas que, se começarem a escrever cartas de oração e contar suas histórias, talvez alguns de nós aqui choremos. Porque existem aqui nessa igreja testemunhos vivos de pessoas que passaram por situações, que passam por situações e permanecem fiéis à palavra de Deus e não abrem e dizem que jamais vão abandonar a verdade do Evangelho. Porque vivenciam
e têm uma prática, estão no nível de maturidade de ter pleno conhecimento de quem é Deus para você, meu irmão. Quem é Deus na tua vida, o que Ele representa para você, ou é alguém quando se levanta no teu trabalho, você fica lá calado, sem conseguir dizer nada, porque você não tem uma vida que prove as marcas de Cristo nos nossos corações, que digam assim, olha, você pode até falar e tentar provar com a ciência que Deus não existe, que Jesus disse que isso é balela, tentar ridicularizar a igreja evangélica, que muitas vezes se ridiculariza mesmo, pelo púlpito, pelas suas práticas. Mas quando um crente genuíno vive o evangelho, Deus toma essa pessoa de tal forma que a sua presença e a sua vida impacta a vida do ímpio, porque essa é a promessa de Deus quando Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Meu irmão, você tem a autoridade dada por Deus. Deus te dotou de uma capacidade, te deu ferramentas para quando você abrir a sua boca, para quando você levantar a sua mão e quando você proclamar algo em nome de Jesus, as suas palavras podem fazer diferença. E eu não estou querendo dizer aqui que há poder nas nossas palavras, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que quando o crente abre a boca e exala a vontade de Deus, a palavra de Deus, alguma coisa acontece, meus irmãos. Quando nós falamos de entendimento espiritual, não é simplesmente a parede que é branca, a cadeira que vai se mover, alguém que vai sair da sua frente, que vai deixar de existir, mas é na esfera espiritual. Nós não vivemos, e um crente não vive, e não pode viver simplesmente naquilo que ele consegue enxergar. Nós precisamos transcender o nosso olhar e a nossa visão. Esse homem tem propósito na sua oração. E um deles era mostrar que a plenitude está em Deus e não no conhecimento esotérico. Mostrar também que mostrar ao cristão a necessidade de uma vida digna. No versículo 10, Paulo vai dizer, a fim de viverdes de um modo digno do Senhor. Quando nós olhamos nos textos, em Efésios capítulo 4, versículo 1, Filipenses 1, 27, Paulo vai conclamar ao povo a viver de modo digno, de forma santa. Paulo também vai mostrar ao cristão como viver essa forma digna. E aí algumas coisas nos chamam a atenção, é que um crente tem que viver para o seu inteiro agrado. Um crente tem que viver frutificando uma boa obra. Um crente precisa crescer nesse pleno conhecimento e estar fortalecido com todo o poder, segundo a força que Deus tem lhe dado. Terceiro, o Deus que nos ensina a orar, que nos diz como nós devemos viver, não é o Deus que nos seus ensinamentos nos larga, mas é o Deus também que nos capacita a aplicar esse conhecimento. E aí na oração de Paulo, nos versos 11 e 12, ele vai dizer, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos. Paulo ensina que por meio da oração somos capacitados por Deus a enfrentarmos os grandes desafios da vida cristã. E aí eu destaco aqui que nós precisamos, isso ocorre aprendendo a lidar com as circunstâncias difíceis. E essa palavra no original, no grego, ela é hipomone, que significa perseverança. Significa, irmãos, ter paciência para suportar circunstâncias difíceis. E eu confesso aos irmãos que ser paciente nos nossos dias é um dos maiores desafios que nós temos.
Porque a ansiedade nos toma. O ritmo das coisas é tão acelerado que nós queremos tudo para agora, para hoje. A informação roda de uma forma tão acelerada que às vezes o camarada nem morreu ainda, o funeral dele já está pronto. Está passando mal, a turma já acelera. E as coisas, e o mundo vai nos levando de uma forma tão a agir, de forma tão acelerada, que quando nós olhamos para essa perseverança, nós vamos ter essa alusão de uma balança, que para que um crente possa se ver como alguém equilibrado em meio a circunstâncias difíceis, que a sua fé está sendo provada, irmãos, é como se tivesse uma balança. E de um lado da bandeja da balança estivesse Deus e os seus princípios, e do outro lado estivesse nós, enquanto crentes, em meio às provações com a nossa paciência e perseverança. E se essa balança estiver de forma equilibrada no seu balanço, nós vamos ter aí um sinal de que nós vamos, de fato, conseguir permanecer fiéis, equilibrados, diante dessas circunstâncias. Um segundo aspecto sobre a capacidade que Deus nos concede em meio à oração é não apenas lidar com circunstâncias difíceis, mas lidar também com pessoas difíceis. Porque muitas vezes a gente até consegue lidar com circunstâncias difíceis, mas lidar no sentido original da palavra grega, que é makratimia, que é uma palavra até complicada de pronunciar, é ter não apenas perseverança, mas ter longanimidade. E ter longanimidade com gente boa e legal é muito fácil. Mas desenvolver longanimidade com pessoas que nós entendemos que são complicadas, difíceis de se lidar, rudes, grossas, um jargão mal amadas, que você olha para a feição da pessoa e o retrato da pessoa transmite amargura, transmite intranquilidade, impaciência. E muitas vezes essas pessoas estão bem próximos de nós. Muitas vezes as pessoas estão dentro da nossa casa. Muitas vezes essas pessoas estão do nosso lado. Muitas vezes essas pessoas estão convivendo conosco. Muitas vezes nós estamos com laços sentimentais, sanguíneos, matrimoniais, com pessoas que nós não gostaríamos que existisse. E a palavra de Deus diz, e o apóstolo está nos ensinando que através da oração, Deus pode nos capacitar a ter longanimidade para saber caminhar do lado de pessoas que muitas vezes se expressam conosco de formas que nós não gostaríamos que se expressasse. E eu me lembro bem de uma história de alguém que parece que na sua infância recebeu muito grito dos seus pais. Seus pais gritavam muito com essa criança. E aquela pessoa tomou uma verdadeira aversão a se comunicar com outras pessoas que gritassem com ela. A ponto de se tornar agressivo, inclusive rude, e a dar de volta na mesma moeda, de forma rude e agressiva, as palavras ou entonação, ou de não suportar, a ponto de querer partir para a agressão quando era gritado. Porque no seu histórico, conviveu com pessoas rudes, grossas. E esse foi um trabalhar de Deus na vida, a ponto de Deus conseguir transformar essa pessoa e
fazer com que pudesse, muitas vezes, ouvir palavras e suportar situações que lhe desagradavam de tal forma e poder retribuir o mal que tanto recebia com o bem. E a Bíblia nos diz que a palavra branda alivia o furor, que a palavra branda é como quebrar de ossos. É capaz de quebrar ossos. O apóstolo vai nos ensinar que nós devemos, em meio às circunstâncias, lidando com circunstâncias difíceis, lidando com pessoas difíceis, precisamos ser gratos a Deus, e uma expressão que alguns pastores usam, cantar durante a noite. A celebrar a Deus, ter longanimidade com alegria, final do versículo 11. Ter perseverança e longanimidade com alegria. E nós precisamos aprender a agradecer a Deus através das nossas orações. Você já teve hoje, meu irmão, a oportunidade de agradecer a Deus por algo? E não simplesmente por algo, mas pelo que Ele é. Pelo que Ele representa para você. E eu gostaria de convidar você agora, nesse instante, a não pedir nada a Deus, mas a baixar a tua fronte, a orar ao Senhor. E eu gostaria que nós pudéssemos simplesmente, através da nossa oração, que nós pudéssemos agradecer a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas. Que nós pudéssemos agradecer a Deus pelas circunstâncias difíceis. Que nós pudéssemos agradecer a Deus pelas pessoas difíceis. Que nós pudéssemos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de passar por provações que nós não sabemos quando começam e nem muito menos quando terminam. É o Deus dos picos e é o Deus dos vales. É o Deus, irmãos, que está conosco quando tudo vai bem. É o mesmo Deus que está conosco quando tudo vai mal. Agradeça.